alegremos todos no Senhor. Olá, amados irmãos e irmãs, bom dia. Meditaremos hoje mais uma vez o Santo Evangelho que se encontra em Lucas, do capítulo 1, dos versículos de 5 a 25. Hoje, sábado, dia 19 de dezembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceram-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha esposa e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou o seu dia de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão e irmã, um evangelho tão rico, lindo, perfeito para cada um de nós. O chamado e a visita do anjo Gabriel a Zacarias. Sabemos que Zacarias era aquele homem que trabalhava na sinagoga e fazia parte, ainda mais, do grupo de Abias. Era casado com Zacarias e, ao próprio momento, era um homem, como nos diz aqui o Evangelho, ambos justos diante de Deus e obedecia fielmente a todos os mandamentos. Mas Zacarias foi sorteado para oferecer o incenso no templo. E lá chegando, deparou-se com um encontro de Gabriel, aquele que está sempre diante do Senhor. E Gabriel deu-lhe uma notícia verdadeira e concreta para o seu coração, porque até então um casal que não pudesse gerar filhos era um casal humilhado. E aí Deus prevaleceu ainda mais a ação desta mulher chamada Isabel. Pois neste encontro do anjo, ele dizia:
tu e tua esposa conceberás e darás à luz um filho. E tu mesmo, Zacarias, dará o nome de João. Este menino será grande, irá conduzir o povo de Israel, preparando os caminhos daquele que virá para salvar a humanidade inteira. É interessante que aqui no versículo 15 ele nos diz assim: porque ele vai ser grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e aos filhos, e aos rebeldes a sabedoria dos justos. É interessante que Zacarias ficou sem entender, parece até o momento que Zacarias se encontrava como Nossa Senhora se encontrou com o anjo. E ele dizia: como terei certeza disto tudo? Eu sou velho e minha esposa também. E o próprio anjo Gabriel disse: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para te dar esta boa notícia. E muitos dos seus amigos já estavam perturbados, preocupados, porque Zacarias não saía do templo. E quando Zacarias assim vivenciou tudo, teve medo. Mas foi um medo que aponderou o seu coração. E o anjo vos disse. É interessante aqui a alegria e o próprio instante e o medo. Porque tu não acreditastes nas minhas palavras que hão de ser cumpridas no tempo. Então Zacarias vai ficar mudo. Quando saiu, não podia falar nada, só falava com gestos. Só com gestos assim o povo compreendia o que Zacarias falava. É interessante que algum tempo depois sua esposa ficou grávida e ela se escondeu durante 5 meses até o nascimento do menino Jesus. Amados irmãos e irmãs, linda é essa mensagem no versículo 25, que Isabel diz, é muito linda. Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Amado irmão e irmã, é a alegria mais profunda. Para nós que nascemos depois de Cristo, a situação é inversa. É a santidade que nós buscamos de Jesus que prepara a nossa vida e o nosso coração. Que São João Batista interceda por todos nós, numa missão profética, e que nós também tenhamos o vosso exemplo para proclamar em todos os povos a bondade e as maravilhas do Senhor. Amado irmão e irmã, tenha um excelente fim de semana com a graça e com a bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.